Tópico de matemática financeira, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Sumário da apresentação, iniciando pela utilização do VPL e da TIR. Definição e determinação do valor presente líquido. Valor presente líquido como critério na seleção de projetos de investimento aos novos negócios. Exercícios selecionados. Taxa interna de retorno, sua definição e determinação. Taxa interna de retorno como critério de seleção de projetos ou novos negócios. Terminando com exercícios selecionados. O valor presente líquido, Net Present Value, e a taxa interna de retorno, Internal Rate of Return, permitem analisar a viabilidade financeira de projetos ou novos negócios. E isto é feito a partir das estimativas do fluxo de caixa desses projetos ou negócios. Evidentemente, na seleção de projetos e negócios, tanto o VPL como a TIR são apenas um dos critérios que se podem utilizar. Definição de valor presente líquido. O valor presente líquido representará o valor atual ou equivalente financeiro de um fluxo de caixa de um projeto ou novo negócio, subtraindo do investimento necessário e considerando ainda um custo de oportunidade de capital. Esse custo de oportunidade de capital vem a ser uma taxa de juros que se utiliza em relação a alguma outra oportunidade de investimento que se deixará de realizar para fazer este outro negócio. Vamos considerar esse fluxo de caixa fictício de um projeto. Então eu tenho um investimento na data focal e tenho N entradas de caixa. Essas N entradas de caixa, eu preciso calcular o equivalente financeiro delas na data zero, ou seja, o valor presente. Como eu faço isso? Desencaixando os juros em cada uma dessas N entradas de caixa. Então eu tenho C1 divididos por 1 mais I, mais C2 dividido por 1 mais I ao quadrado, mais C3 dividido por 1 mais I ao cubo, etc., até Cn dividido por 1 mais I elevado a N. E, finalmente, eu subtraio o valor do investimento. Então, isto me dará o valor presente líquido de um fluxo de caixa de projeto. Vamos observar que alguns desses valores C não necessariamente serão receitas, eles podem ser despesas. E, nesse caso, eles entram na forma do valor presente líquido com sinal negativo. Não há problema algum. Então, o valor presente líquido é o somatório de K igual a 1 até N, de C de K dividido por 1 mais I elevado a K menos I0, onde I é a taxa de oportunidade deste projeto. Só fixando, então, as variáveis, eu tenho CK, que é o retorno líquido no período K, seria receita menos despesa, podendo ser, portanto, negativo, e 0, o investimento inicial do projeto, e I% seria a taxa de contratação ou um custo de oportunidade de capital, ou seja, será a taxa de juros que a empresa considera importante ou oportuna para realizar o investimento dela. Critério preliminar para a seleção de projetos ou novos negócios baseados no VPL. É muito simples. Se o valor presente líquido for igual a zero, nós temos um ponto de indiferença, porque o fluxo de caixa retorna exatamente o investimento inicial feito. Portanto, é indiferente realizar o projeto ou não. Se VPL for menor do que zero, o projeto é economicamente inviável, porque isso significaria que o investimento feito supera o equivalente financeiro do fluxo de caixa.
E, finalmente, se VPL maior do que zero, em princípio, o projeto é economicamente viável. Vai depender de outros critérios que a empresa deve utilizar na seleção de projetos. Então, VPL igual a zero é um ponto de indiferença. VPL menor do que zero, o projeto seria economicamente inviável. E VPL maior do que zero, o projeto é considerado economicamente viável. Exercício 1, Petrobras 2015. Foi oferecido a uma empresa um projeto para investimento de R$120 mil com a seguinte previsão de fluxo de entrada de caixa. Então, o projeto tem duração de 3 anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e as entradas de caixa serão 55 mil no primeiro ano, 54.450 no segundo ano e 26.620 no terceiro ano. Considerando somente as informações recebidas, há uma taxa de retorno de 10% ao ano fixada pela empresa, portanto, esse é o custo de oportunidade de capital, e o método de análise de valor de presente líquido, o resultado desse investimento em reais é, em outras palavras, eu quero calcular o valor presente líquido do investimento, que, pelas opções de respostas, pode inclusive ser negativo. Se ele for negativo, nós já sabemos que o projeto será considerado economicamente inviável. Vamos fazer, então, as operações. Aqui temos o fluxo de caixa do projeto. Um investimento inicial de 120 mil. A taxa de retorno é 10% ao ano. No primeiro ano, o retorno é de 55 mil. No segundo, 54.450 e no terceiro, 26.620. Vamos aplicar a fórmula do cálculo de VPL, que é igual ao somatório de K igual a 1 a Tn, N no caso igual a 3, de CK dividido por 1 mais I elevado a K, onde I é igual a 10% sobre 100, é 0,1, menos I0, que é o valor do investimento, que é 120 mil. Então, eu tenho que VPL é igual a primeira parcela, 55 mil dividido por 1,1 elevado a 1, que seria essa primeira parcela. A segunda parcela, 54.450 trazidos a data zero, então divido por 1,10 ao quadrado para promover o desencaixe. E a terceira parcela, 26.620 dividido por 1 mais I, que é 1,10 ao cubo, trazido a data zero, menos o investimento de 120 mil. Isso me levará a 50 mil, mais 45 mil, mais 20 mil, menos 120 mil, que é igual a menos 5 mil. Portanto, o valor presente líquido deste projeto é negativo, o que indicaria não realização do projeto. Então, a resposta é a opção B. Exercício 2 da Cefaz 2015, Banca da Fundação Carlos Chagas. Na tabela abaixo, tem-se os fluxos de caixa de 2 projetos A e B. Ano 0 seria a data focal, o projeto A menos 8 mil, ou seja, o investimento é de 8 mil, e o projeto B menos 6 mil, ou seja, o investimento é de 6 mil. No ano 1, há uma entrada de caixa de 4.998 por parte do projeto A e 4.020 por parte do projeto B. No segundo ano, uma entrada de caixa de 6.192 para o projeto A e uma incógnita em relação ao projeto B, X. Sabe-se que a taxa mínima de atratividade do projeto é de 20%. E os valores presentes líquidos dos 2 projetos são iguais, ou seja, o VPL do projeto A é igual ao VPL do projeto B. Nessas condições, o valor de X é em reais, são dadas as 5 opções de resposta de praxe. Então, vamos fazer o cálculo dos VPLs, considerando o fluxo de caixa dos 2 projetos, do projeto A e do projeto B. No projeto A, o investimento inicial 8 mil e 2
entradas de caixa de 4.998 e 6.192. O projeto B, eu tenho um investimento inicial de 6.000 e duas entradas de caixa de 4.020 e X, que é a incógnita que eu quero determinar. Eu sei que o valor presente líquido de A é igual ao valor presente líquido de B. Então vamos calcular o valor presente líquido de A será igual a 4.998 dividido por 1,20 a primeira, ou seja, trazendo a data zero a primeira entrada de caixa, depois trazendo a data zero a segunda entrada de caixa, 6.192 dividido por 1,20 ao quadrado, menos o valor do investimento, 8.000, fazendo os cálculos, eu teria 465. Já o segundo VPL, o VPL do projeto B, seria 4.020 trazido a data focal zero, quer dizer, desencaixe, basta dividir por 1,20, mais X, que é a segunda entrada de caixa, dividido por 1,20 ao quadrado, menos 6.000, que é o valor do investimento. Isso resulta em X sobre 1,44, menos 2.650. Eu sei que o VPL de A é igual ao VPL de B. Então, como o VPL de A é igual ao VPL de B, 465 tem que ser igual a X sobre 1,44 menos 2.650, resultando em que X será igual a 4.485,60. A resposta do problema, então, é a opção C. Exercício 3, ANPAD, fevereiro de 2007. Um comerciante pretende fazer um investimento na modernização de sua loja, no valor de X reais. Então, o valor do investimento é igual a X. Esse investimento permitirá uma redução nos custos operacionais de sua loja no valor mensal de Y reais por um período de N meses, ou seja, esse valor Y em cada um dos N meses é o retorno do investimento X. Essa redução começa exatamente um mês após o investimento, ou seja, a série é postecipada. Considerando-se que, nesses N meses, a taxa de juros é 1,5% ao mês, a relação que mostra como o comerciante pode avaliar se vale a pena efetuar um investimento na modernização de sua loja é... Então, antes de examinarmos as expressões de resposta, vamos fazer uma revisão aqui no enunciado. Eu tenho um investimento. Esse investimento foi feito na data zero e vale X reais. Esse investimento permite uma redução nos custos operacionais, ou seja, um retorno de Y reais por um período de N meses. Então, eu tenho uma série de retornos uniformes, N retornos uniformes de valor Y. E a custo de oportunidade é 1,5% ao mês. Ora, aqui são dadas as opções de resposta. O investimento valerá a pena se o valor presente líquido da série for maior do que zero. O fluxo de caixa desse projeto corresponde ao investimento inicial X e a uma série uniforme de retornos, cada um desses N retornos igual a Y. A taxa de juros 1,5% ao mês. O valor presente líquido é igual ao somatório de K igual a 1 até N, são N meses, de CK, cada um desses CKs é igual a Y, todos são iguais, dividido por 1 mais I elevado a K. No caso, I aqui é igual a 1,5 sobre 100, menos I0, que é o investimento, que é igual a X. Então, o critério será VPL maior do que zero, para que o projeto seja economicamente viável. Então, VPL é igual a I igual a 1 até N, de Y dividido por 1 mais J elevado a I, menos X. Aqui nós colocamos
os índices de contagem igual a I e a taxa de juros igual a J, para que a gente possa verificar as opções de resposta que utiliza índice I no somatório. Então, como a taxa de juros é 1,5 dividido por 100, eu tenho 1 mais 0,015 elevado a I. Colocando o y em evidência, eu tenho y em evidência, somatório de I igual a 1 até n, de 1 sobre 1,015 elevado a I menos x maior do que zero. Passando o x para o lado direito, eu tenho que y, que multiplica o somatório de I igual a 1 até n, de 1 sobre 1,015 elevado a I, maior do que x. Então, o projeto será economicamente viável se essa equação aqui se verificar. Portanto, a resposta é a opção B. Agora vamos passar a examinar o conceito de taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é uma taxa de juros para a qual o valor presente líquido de um projeto é igual a zero. Então, VPL igual a soma de K igual a 1 até N, de CK, que são as entradas de caixa, 1 mais a taxa interna de retorno, que eu quero determinar, elevado a K, menos o investimento inicial, tem que ser igual a zero, ou seja, TIR terá que ser tal que o valor presente líquido do projeto seja igual a zero. Essa é a definição de TIR. O critério de avaliação de projetos pela TIR tem que levar em conta uma taxa de referência, ou uma taxa mínima de atratividade, que é aquela taxa que a empresa considera interessante para aplicar os seus investimentos. Então, se a taxa mínima de atratividade for menor do que a TIR, ou seja, a TIR retorna mais, o projeto é economicamente viável. Se a TIR for igual à taxa mínima de atratividade, atinge-se uma situação de indiferença. E se a TIR for menor do que a taxa mínima de atratividade, o projeto é considerado economicamente não atrativo. Então, esses são os 3 critérios que podem ser utilizados. Exercício 1, Cefaz 2015, da banca da Fundação Carlos Chagas. No fluxo de caixa abaixo, a taxa interna de retorno é 20% ao ano. O valor de K este é o fluxo de caixa que foi dado. Então, eu tenho um investimento de 5K mais 1.300 e 2 entradas de caixa, uma no primeiro ano de 3K e outra no segundo ano de 4K menos 128. São dadas as 5 opções de resposta de praxe. Pela definição de TIR, eu tenho que VPL é igual, trazendo a primeira entrada de caixa a data focal, 3K dividido por 1,20, mais a segunda entrada trazendo a data focal, quer dizer, desencaixando 2 períodos de juros, 4K menos 128, dividido por 1,20 ao quadrado, menos o investimento, que é de 5K mais 1.300, tem que ser igual a zero, pela definição de TIR. Então, 2,5K mais 2,77778K menos 88,89 menos 5K menos 1.300 é igual a zero. Isso vai resultar num K de 5.000. A resposta é a opção B. Exercício 2, Caixa Econômica Federal, 2012. Um projeto de investimento cujo aporte de capital inicial é de 20.000, irá gerar, após um período, retorno de 35.000. A taxa interna de retorno desse investimento é 5 opções de resposta. Como a taxa interna de retorno é aquela que anula o valor presente líquido do fluxo de caixa, o fluxo de caixa será um investimento
na data focal de 20 mil e uma entrada de caixa de 35 mil. Portanto, o VPL será trazer a data zero 35 mil, que implica em dividir 35 mil por 1 mais a TIR, menos o investimento de 20 mil. Fazendo essas contas, eu terei a TIR 1,75 menos 1, que é 75%. Resposta, opção C. Exercício 3, Petrobras, 2014. Um gestor de projetos defende a aprovação de um projeto W, que prevê um investimento inicial de 2 milhões de reais e apresenta uma taxa interna de retorno de 21%. Ele alega que o projeto Z, que é concorrente do W, necessita de um investimento inicial 50% maior, portanto, 3 milhões. E a TIR é 18% ao ano. Sabe-se que a empresa havia orçado 3 milhões de reais para investir nesse tipo de projeto. Nesse caso, o gestor de projetos está... Bem, antes de caminharmos para as opções de resposta e saber se o gestor de projeto estava correto ou não em sua análise, vamos fazer uma nossa análise preliminar desses dois projetos. Em primeiro lugar, a gente verifica que, pela empresa ter um orçamento de 3 milhões, não é possível executar os dois projetos, porque o projeto W tem um investimento de 2 milhões e o projeto Z, 3 milhões. Então, ou eu faço W, ou eu faço Z, ou não faço nenhum dos dois. O gestor diz que W é melhor simplesmente pelo fato da taxa interna de retorno dele ser maior, 21%, e também insinua que o investimento é maior. Mas observem, em nenhum momento o gestor menciona a taxa mínima de atratividade ou o custo de oportunidade de capital. E é isso que interessa para a empresa. Não é quanto ela vai investir, mas quanto ela vai obter de retorno pelo investimento. Então, na análise que o gestor fez, ele concentrou apenas na TIR e no fato do investimento ser menor, o que não é de relevância total. Logo, as opções de resposta seriam: o gestor está certo, pois seu projeto de investimento exigido é menor. Já vimos que não necessariamente. O gestor está certo, pois a TIR de seu projeto é maior. Também não é necessário isso. O que interessa é quanto a empresa vai obter de retorno pelo investimento. O gestor está certo, pois o orçamento ainda fica com folga. Sim, fica com folga e a empresa vai fazer o que com a folga? Errado, pois ele não considerou o custo de capital. Esta é a resposta correta, porque ele teria que ter considerado a taxa mínima de atratividade ou o custo de oportunidade de capital da empresa, né? Portanto, a resposta correta, o gestor está errado, porque ele não considerou o custo de capital, ou o custo de oportunidade de capital, ou a taxa mínima de atratividade na sua análise, que se concentrou apenas na TIR, no valor da TIR, e no fato do investimento ser 50% menor do projeto W. Então, ele não está fazendo uma análise correta. Exercício 3. TCE 2011, Fundação Carlos Chagas, na banca. A taxa interna de retorno, TIR, anual, de um projeto representado pelo fluxo de caixa abaixo, é igual a 8%. O valor de X é igual a, então eu tenho um fluxo de caixa de um projeto que tem um investimento na data focal de 38.500 e uma entrada de caixa no primeiro ano de X e no segundo ano de 2X. É informado o valor da TIR de 8% e pergunta-se o valor de X.
dá-se as 5 opções de resposta. Então, pela definição da TIR, a TIR é tal que o valor presente líquido desse projeto, dado por esse fluxo de caixa, é igual a zero. Esse projeto tem um investimento de 38.500 e 2 retornos, um no primeiro ano e outro no segundo ano, o primeiro de X e o segundo de 2X. Então, eu tenho que calcular o valor presente líquido desse projeto e igualar a zero, em função da TIR ser 8%. Então, o VPL é igual, trazendo e fazendo o desencaixe de X, basta fazer divisão por 1,08, que é 1 mais I sobre 100. Para o segundo entrada de caixa, 2x desencaixando 2 períodos de juros, é 1,08 ao quadrado, menos o investimento, que é 38.500. Com isso, eu tenho uma equação e uma única incógnita x. Então, isso me permite obter 1,08x mais 2x é igual a 38.500, que multiplica 1,08 ao quadrado. Portanto, x é obtido como 14.580. A resposta, então, da questão é a opção B. Atingimos, então, as recomendações finais correspondentes a essa etapa. Por favor, estudem o material correspondente ao valor presente líquido no caderno de matemática financeira e façam os problemas que vocês encontrarão na apostila de matemática financeira. Evidentemente, façam a revisão desta videoaula para fixar bem os conceitos. Muito obrigado pela atenção. Caso tenham dúvidas, por favor, postem as dúvidas na nossa plataforma EAD, no Fórum de Dúvidas, e eu lhes atenderei com a maior presteza que puder. Novamente, muito obrigado e até uma próxima jornada.